Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos começar mais uma aula. Vamos ver aqui ó, a parte dos exercícios. Aqui, ó, olhando a parte do Google Classroom, eu havia passado uma atividade para o dia 10 de julho, né, fechando aí nessa sexta-feira. Basicamente, consiste em fazer ali os exercícios 3 e 4 da página 23 da apostila, tudo bem? Então, lembrar de fazer essa atividade. É, Temos o exercício 5 da página 24, que foi passado na última aula, que é o que a gente vai corrigir. Então aqui, ó, indo na página 25, temos esse, no caso, rapidinho, na página 24, desculpa. Na página 24 aqui, ó, temos o exercício número 5, que é esse cara aqui, ó. Então nós vamos resolver ele agora e vamos resolver também essa questão número 4. E aí, para casa, vai ficar da página 25, questão número 5 e questão número 6. Tudo bem? Então, vamos lá. Pegando aqui ó, a página, a questão número 5, então o que a gente tem? No triângulo a seguir, DE, aí 2 barras, BC, nessas condições determine. Então, o que significa DE 2 barra barra BC? Significa que eles são paralelos. Ou seja, a distância entre eles são iguais. Tudo bem? Então, como que a gente vai resolver isso? A gente faz o teorema de Tales. Então, o que diz o teorema de Tales? No teorema de Tales, nós temos o seguinte, nós temos uma relação, uma razão. Ou seja, o que é uma razão? Uma razão nada mais é do que uma divisão. Então, por exemplo, se eu pegar uma distância, digamos esse 9 aqui, ó, e dividir por essa outra distância, x mais 1, eu vou ter a mesma coisa do outro lado, ou seja, que 6 dividido por x menos 1 são iguais. Então vamos pegar e vamos fazer isso? Então se eu pegar, por exemplo, o meu lado ali, ó, 9, que é esse cara, de A até D, vou botar assim melhor, A até D, e dividir pela minha distância de D até B, isso tem que dar a mesma coisa se eu fizer do outro lado do meu triângulo. Então, quem seria do outro lado? Se eu peguei A até D, eu estou pegando essa parte de cima. Então, no outro lado do triângulo seria quem? A até E. E aqui, quando eu divido D até B, ele seria a mesma coisa que E até C. Certo? Então, E até C. Porque o que ele está querendo? Ele está querendo a distância de x. Então, achando essa razão aqui, a gente acaba calculando quem vai ser o x. Então vamos lá. Quanto que vale A até D? A até D vale 9. Então, no lugar eu vou botar 9. D até B vale quanto? X mais 1. Então, x mais 1. Quanto que vale A até E? A até E vale 6. Quanto que vale E até C? X menos 1. Beleza, agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado, né? Então, o 9 vai multiplicar o x menos 1 e o 6 vai multiplicar o x mais 1. Lembrando que ele multiplica todo mundo. Então, vai ficar ó, 9 que multiplica x menos 1, ou seja, ele multiplica todo mundo. Depois eu tenho que fazer a distributiva. E 6 que multiplica x mais 1. Então, agora que eu já multipliquei todo mundo, eu vou fazer a distributiva, ou seja, 9 vezes x, 9x, menos 9 vezes menos 1, menos 9. Aí aqui vai ficar 6 vezes x, 6x, mais 6 vezes 1, 6. Então, vamos ter isso aqui. Vou passar todo mundo que tem x para um lado, que não tem para o outro lado. Então, o 6x vai vir para cá, vai ficar negativo. E o 9 que estava para lá, passou para o outro lado, ele ficou positivo. Então, vai ficar 9x menos 6x dá 3x. Então, aqui vai dar 3. 9 mais 6, isso aqui vai dar 15. Eu quero o valor de x, então o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Logo, eu vou ter x igual a 15 sobre 3. Logo, esse cara vai dar 5. Então, eu sei que o valor de x vale 5.
Agora ele pergunta qual o perímetro do triângulo ABC. Então, ABC, ou seja, o tamanho desse lado todo. Então, vamos calcular aqui o perímetro. Perímetro, ele é a soma de todos os lados. Então, significa o quê? Que o meu perímetro é como se eu somasse cada um dos lados. E aí, como que vai ficar essa soma dos meus lados? Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Meu triângulo ABC, ele vai ser o mesmo que, se eu somar o lado A mais D, né, que é esse pedacinho, mais o D mais B, mais B mais C, mais o C mais E, mais o E mais A. Ou seja, eu estou somando cada pedacinho do meu triângulo. É isso que eu estou fazendo aqui, certo? Então o perímetro ele vai ser exatamente isso, ele vai ser a soma de todos os lados. E é isso que a gente está fazendo, a gente está somando cada um desses lados. Então, só reorganizando aqui. Então, vamos lá. Esse cara aqui, então, vai dar o seguinte. A mais D vale quanto? Vale 9. Então, aqui no lugar de A mais D, eu vou botar 9. D mais B vale quanto? D mais B, ele vale X mais 1. Tudo bem? Vou botar até aqui em parênteses, só para a gente separar e dizer que é esse cara. B mais C vale quanto? Vale 11. C mais E vale X menos 1. Então, vou botar aqui, ó, X menos 1. E o E mais A vale 6. Então, vamos substituir esses valores? Eu sei quanto que vale o X, né? O X vale 5. Então, aqui vai ficar 5. Vou até tirar o parênteses, não tem necessidade. E aqui também vai dar 5. Então, vamos lá. 9 mais 5 vai dar 14. 14 mais 1 vai dar 15. 11 mais 5 vai dar 16. 16 menos 1 também dá 15. Mais 6. Então a gente tem 15 mais 15, 30. 30 mais 6, 36. Então o nosso resultado aqui é 36. Então esse seria o perímetro dele. Tudo bem, gente? Então vamos para a próxima questão. Próxima questão está falando o seguinte. Após um tremor de terra, 2 muros paralelos de uma rua de uma cidade ficaram ligeiramente abalados. Os moradores se reuniram e decidiram escorar os muros utilizando 2 barras metálicas, como mostra a figura adiante. Sabendo que os muros têm altura de 9 e 3 metros, respectivamente, a que altura do nível do chão as 2 barras se interceptarão, desprezando a espessura das barras. Então ele quer saber essa altura aqui, ó, aonde eles vão se tocar. Então aqui a gente vai ter um negocinho um pouquinho mais chato para resolver, mas nada impossível de resolver. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui um cadinho. Bom, vamos lá, gente. Essa questão não é muito pouco simples de resolver. Por isso, o que eu fiz aqui? Eu peguei a figura e aumentei ela. Então, o que ele quer? Ele quer saber aonde esse cara aqui vai se encontrar. Então, qual vai ser essa altura aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu terminei de desenhar o triângulo. E aí, se a gente reparar, eu tenho um triângulo grandão, que é esse triângulo aqui, ó. Vou ver se eu boto umas letras nele para poder identificar. Tudo bem? Então, vamos lá. Coloquei aqui as letras para a gente poder identificar. Então, se a gente for olhar aqui, ó, eu tenho basicamente 4 triângulos. Vamos ver se vocês conseguem identificar esses triângulos. Então, ó, existe o primeiro triângulo. Opa!
existe o primeiro triângulo, que é o triângulo maior, que é o triângulo ABC. Então, esse vai ser o nosso primeiro triângulo, tudo bem? Então, vou botar aqui, ó, o nosso triângulo ABC. Existe também o nosso triângulo, que é o triângulo esse aqui, ó, DCB, tá vendo? Que faz aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, DCB. Então, esse é o DCB, só para a gente poder saber que existe ele. E existe ainda esses triângulos pequenininhos formados aqui, ó, que é esse EFC, que é esse pequenininho aqui, tudo bem? Então, o nosso triângulo é EFC e o outro triângulo pequenininho que é o EFB. Então, esses são os triângulos que nós temos no nosso desenho. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar identificar, comparar esses triângulos na verdade. Então, eu vou comparar o triângulo ABC com o triângulo EFC. Tudo bem? Então, vou botar aqui, ó. Então, eu vou comparar primeiro o meu triângulo ABC com o meu triângulo EFC. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? No meu triângulo ABC, quem eu tenho? Eu tenho esse lado de 9 e eu tenho essa base aqui, ó. Eu vou chamar meu BC de W, tudo bem? Esse W representa a distância entre B e C. Então, se eu pegar esse cara, 9, e dividir pela minha base, vai ser a mesma coisa que eu pegasse esse lado aqui, ó, que seria o meu x, e dividisse por esse tamanho. Quem vai ser esse tamanho? Eu vou chamar esse cara de BF de y, por exemplo, 5, né? Estou chutando o valor. E se meu W ele vale, por exemplo, 8, quanto que vai valer esse pedaço? 8 menos 5, 3. Ou seja, é o tamanho maior menos o pedaço menor. Então, esse cara vai se chamar W menos Y. Tudo bem? Então, como que vai ficar ali a relação que a gente vai fazer nessa questão? Então, eu vou pegar, por exemplo, o meu dado. Espera aí. Então, eu vou pegar ali o meu dado. Que vai ficar, então, eu vou pegar a minha parte AB, que é essa parte lateral, né, aqui, parte superior, né, e vou dividir pelo meu lado BC. Então, é isso que eu estou pegando desse triângulo. Se eu pego de um lado do triângulo, eu tenho que fazer a mesma relação do outro lado do triângulo. Essa é a ideia do Teorema de Tales. Se eu peguei essa altura, eu não estou comparando o triângulo EFC, então vou pegar essa altura aqui também. Então, vou pegar meu lado EF. Se eu estou dividindo pela base, vou dividir, então, pelo meu FC. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Substituindo os valores, quem é meu AB? Meu AB vale 9. Meu BC, que é esse tamanho grandão, eu chamei de Y. Ou, desculpa, de W. Eu usei a letra W, mas eu posso utilizar qualquer outra letra. Um J, um K, qualquer outra letra serve. Tudo bem? EF é o meu X. EFC é meu W menos meu Y. Então, achei aqui a relação, vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter que 9 vai multiplicar W menos Y. 9 que multiplica W menos Y.
E o w ele vai multiplicar o x. Então vai ficar x vezes w. Ok. Quem eu vou querer aqui? Por enquanto a gente vai deixar essa relação para depois a gente comparar ela posteriormente. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó, vou copiar o nosso exemplo, certo? Para a gente poder continuar a nossa ideia. Então vamos lá. A gente continua aqui com a nossa figura. Então, só para a gente simplificar. E agora eu vou comparar quem com quem. Eu já comparei esse primeiro triângulo e agora eu vou comparar o triângulo menor. E quem seria esse triângulo menor? Seria o triângulo DCB com o triângulo EFB. Ou EFB. Então eu vou comparar esses dois. Então vamos lá. Vou jogar aqui no cantinho minha conta. Então agora eu vou comparar o meu triângulo DCB com o meu triângulo EFB. Beleza. Então vamos lá, vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o DC, que é a maior altura, e vou dividir pelo meu comprimento, BC. E agora eu vou pegar o meu outro, que é o EF, e vou dividir pelo, agora, BF. Então vamos lá, DC vale quanto? 3. B e o nosso DC vale 3, BC vale W. E o nosso EF ele vai valer X, e o nosso FB ele vai valer nosso Y. Então, vou multiplicar cruzado aqui de novo. Ó. Então, vai ficar 3 vezes Y. Isso é igual a X vezes W. Beleza. Então, o que eu consigo fazer agora com essas equações? Eu consigo comparar elas. Então, vou comparar agora as equações que eu utilizei. Essa questãozinha é realmente um pouquinho mais chato. Então, eu vou ter aqui, ó, essa é uma equação que eu tenho. E a outra equação que a gente resolveu era essa outra aqui, ó, que a gente vai comparar ela também. Então, eu quero o meu valor de x. Então, o que eu vou fazer? Vou botar meu w em evidência. Então, repara aqui o seguinte, ó. Vamos duplicar mais um pouquinho os slides. Então, vamos lá. Vamos trabalhar cada uma dessas equações. Então, se eu passo meu x para lá dividindo, ó, ele está multiplicando, ele inverte a operação. Então, ele vai passar dividindo. Então, eu posso dizer que meu w é igual a esse cara. Ou seja, ele é igual a 3x, né? 3y sobre x. E com relação a essa outra equação, nós temos o seguinte, vou fazer distributiva. Então, 9 vezes x, 9 vezes w, 9w. 9 vezes menos y vai dar 9y. Então, eu vou passar o meu w para o outro lado. Então, vai ficar menos xw. Isso é igual a 9y. Como eu tenho w igual aqui, eu posso botar em evidência. Então, se eu tiro o w daqui, quem sobra no primeiro? Sobra o 9. Então, vai ficar 9. Se eu tiro o w daqui, quem sobra? Sobra o x. Então, vai ficar menos x. Então, eu posso dizer, passando o 9x para o outro lado,
que esse cara é 9y dividido por 9x. Então eu cheguei a essa relação, agora eu posso igualar exatamente o meu w, né? Então, vou botar aqui igualando w. Então, se eu igualo w, eu vou ter a seguinte relação. Deixa eu ver se aqui se ele faz. Foi. Pronto. Então, se eu igualo os dois, ó, se 3y sobre x é igual a w e w é igual a isso aqui, então eu posso dizer exatamente que os dois são iguais, né? Ou seja, esse cara vai dar exatamente o mesmo. Ó. Então aqui vai dar 9y sobre 9 menos x. Então, se os dois caras são iguais, então eu posso simplesmente simplificar isso. Posso multiplicar cruzado. Nesse caso, eu posso fazer uma simplificação. Qual é a simplificação? Eu tenho y de um lado aqui da equação e eu tenho o outro y do outro lado da equação. Posso retirar eles da equação. Então, se eu retirar eles da equação, eu vou ter aqui 3 e aqui eu vou ter 9. Multiplicando cruzado agora, então eu vou ter que o 3 vai multiplicar o 9 menos y, 9 menos x, desculpa, e eu vou ter que o 9 vai multiplicar o x. Então, vamos lá. Posso fazer distributiva. Então aqui vai ficar 3 vezes 9, 27. E 3 vezes menos x, menos 3x. Então 27 menos 3x. Passa todo mundo que tem x para um lado, quem não tem para o outro lado. Então esse cara aqui vai ficar igual e aqui vai ficar positivo. 3 mais 9, isso aqui vai dar 12. Então 12 está multiplicando, passa dividindo. Então esse cara é dividido por 12. Ou seja, se a gente pegar a calculadora, 37 dividido por 12 dá 3,8. Se eu não me engano. Então, olhando pelas respostas, a gente vai ter aqui a resposta da letra D, que ela não apareceu aqui e saiu cortadinha, que está aqui do outro lado. Mas essa seria a resposta. A ideia é o quê? Essa questão, ela é um pouquinho chata, sim, mas a gente não vai resolver isso em sala, não vou cobrar em prova, nem nada. É só para a gente ter uma noção, né, como resolveria. Que acaba, pela infelicidade, que a gente acabou encontrando essa questão. Tá? Mas a atividade para casa, que vai ficar aí para a semana, consiste em fazer a questão 5 e 6 da página 25. Então aqui a gente tem a apostila 25, questão 5 e 6. Ó. Então temos a questão número 5 e temos a questão número 6. Essa atividade fica para casa. Tudo bem, gente? Então, até mais. Até.